precisa ser o centro de todas as coisas. Eu quero orar juntamente contigo nessa noite para declarar que os céus estão abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre a tua saúde, céus abertos sobre você. Essa é uma noite que o Senhor separou para provocar um grande milagre na minha e na tua vida. Eu quero continuar nesse nível de oração, nesse ambiente de adoração. Eu quero orar mais uma vez junto contigo. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez aí na sua casa. Pai, como é bom estar diante da tua presença. Pai, como é bom perceber que o Senhor está assumindo o controle de todas as coisas. Pois a tua palavra diz em Josué 21:45, palavra nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra ela se cumpre. Obrigado porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor tem prazer em realizar. E eu estou diante, ó Pai, de pessoas que têm promessas. Eu estou diante, ó Pai, de uma igreja, ó Deus, que entende o propósito do Senhor para o coração deles. Eu peço ao Senhor que o Senhor conforte o coração daquele que precisa de consolo nessa hora. Que o Senhor fortaleça a fé daquele que está enfraquecido nessa hora. Que o Senhor, ó Pai, venha restaurar o casamento daquele que necessita de restauração nessa hora. Pois a tua presença, ela tem poder de colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Ó Deus, eu não sei qual a necessidade de cada um que me ouve nessa noite, mas eu creio no poder da oração. A tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente no meio deles. Ó Pai, eu creio que o Senhor está em nosso meio. Nós estamos, ó Pai, reunidos por intermédio, ó Pai, desse veículo de comunicação, por intermédio do Facebook, mas nós entendemos que a mesma presença que está descendo sobre a minha casa, sobre a minha vida, ela também vai sobre a casa de cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que está assistindo este culto. Ó Deus, a tua palavra diz que este lugar não é outro lugar senão casa de oração. Eu profetizo que a casa dessa pessoa que está assistindo essa live é uma casa de oração. É uma casa onde pessoas vão se dobrar, se curvar diante do único e poderoso Deus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor assuma o controle desse culto, Pai. Nós pedimos que o Senhor manifeste a tua glória, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor realize em nós e através de nós a tua vontade, pois nós nascemos para obedecer ao propósito. Nós nascemos apontando para ti o louvor. Nós nascemos para o louvor da tua glória e nós exaltamos a tua majestade nessa noite. Declaramos que nós pertencemos ao Senhor sem reservas, sem limites, pois não há nada que façamos aqui nessa terra que vai fazer com que nós, diante do Senhor, venhamos a ter algum mérito ao ponto de nos acharmos melhor do que os outros. Ó Deus, quando lemos a tua palavra, percebemos o quão miseráveis, pobres, cegos e nus nós somos. E precisamos do lavar pela tua palavra. Precisamos ser lavados por tua palavra. Precisamos, ó Pai, ser regenerados por ti. Ó Deus, nós precisamos, ó Pai, ser moldados conforme a tua vontade e o teu querer. A minha oração é que cada pessoa que está, ó Deus, nessa live, entenda que o Senhor tem um propósito na vida dela. Que elas, ó Deus, venham se alinhar ao propósito eterno do Senhor na vida delas, ó Pai. A minha oração é que o Senhor abra os céus essa noite, que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos a tua palavra. Mantenha a nossa mente alerta para que o poder da tua palavra venha ministrar sobre nós e também através de nós. Esteja conosco, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Eu estou aqui com o coração queimando, pois eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Nós vamos fazer o ofertório no final. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós estamos estudando o livro de Atos,
que é um livro muito tremendo, muito impactante. Existem algumas verdades que nós precisamos entender através da palavra de Deus. Eu peço que o Espírito Santo de Deus use a minha vida, porque a palavra falou comigo. E eu quero que, da mesma forma que a palavra falou comigo, ela fale com você também. Uma forma muito especial. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que o ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Pai, foi lida a tua palavra, libere sobre nós a revelação do alto e fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, seguindo o cronograma acerca do livro de Atos dos Apóstolos, o tema da mensagem de hoje é uma igreja à prova de mentiras. Papel e caneta na mão, anote o tema da mensagem, pois eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Vou repetir: uma igreja à prova de mentiras. É muito importante nós entendermos o contexto em que a igreja de Atos dos Apóstolos ela foi erigida. Os nossos irmãos na fé, os primeiros cristãos. Após a morte de Jesus, existiam muitas falácias e, além de falácias, existiu uma grande mentira. E eu gostaria que você fosse comigo ao texto sagrado. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo de número 11 até o 15. Mateus 28, do 11 ao 15, que diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, ou seja, elaboraram uma grande mentira. Deram aos soldados grande soma de dinheiro,
dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Olha o versículo 15. Mateus 28, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa mentira, essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A pergunta que eu tenho para fazer é: quanto tempo dura uma mentira? Quanto tempo uma mentira ela pode perdurar numa geração, num determinado plano? Nós estamos diante do texto sagrado que relata quando Maria Madalena foi até o sepulcro, aonde Cristo estava morto. Ele tinha sido enterrado. E ela foi visitar o sepulcro. A Bíblia vai dizer no início do capítulo 28 de Mateus algo poderoso, porque sempre que a Bíblia vai remeter aos céus, o céu ele vai responder de uma forma estrondorosa. A Bíblia vai dizer bem assim, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Meu irmão, quando a gente vai movimentar algo que envolve o céu, Deus provoca terremoto. E depois do terremoto, a Bíblia vai dizer assim, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra de entrada e assentou sobre ela. Maria Madalena está diante de um cenário onde ela foi procurar entre os mortos aquele que vive. Eu quero dizer para você que o Cristo que nós servimos, ele não está morto. Ele está vivo. Embora os soldados romanos receberam dinheiro para proclamar esse plano, essa grande mentira que muitos judeus acreditam até o dia de hoje, que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. O que eles estavam querendo fazer com isso? Eles estavam querendo negar que Cristo ressuscitou. Amados, há mais de 2000 anos atrás, a história, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, caminhou sobre essa terra, viveu genuinamente, sobre os seus lábios não subiu mentira. Eu quero que você entenda uma verdade que eu quero colocar no seu coração. Jesus veio 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele não podia morrer, porque Deus não morre. Como homem, ele também não podia morrer. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum pecado. O salário do pecado é a morte. Como Cristo não havia pecado, como homem ele também não deveria morrer. Então por que ele foi parar no madeiro? Por que ele foi crucificado? Porque ele escolheu escravos. Porque ele escolheu amar a mim e a você. Porque ele escolheu obedecer o cálice recebido pelo Pai. O maior exemplo que Cristo deixou vindo à face da terra, se entregando por nós, sofrendo uma morte de cruz, o maior exemplo é a obediência. Como é bom nós entrarmos no nível de obediência diante do Senhor. Porque aonde a obediência governa, não há espaço para mentiras, não há espaço para dissimulação, não há espaço para fingimento, não há espaço para uma vida de aparência, não há espaço para viver um evangelho medíocre. Eu faço uma pergunta para você, meu amado. A mentira tem feito parte da sua vida? Você tem acreditado num Cristo ressurreto? Ou você tem acreditado na mentira de Mateus 28, do 11 ao 15? Que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e que a história da ressurreição é uma grande farsa. Como que você tem se posicionado em fé? Eu quero que você entre num nível de revelação aonde você entenda que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja à prova de mentiras. E eu quero profetizar sobre o nosso ministério, sobre a Igreja Batista Getsemane. Nossa igreja é uma igreja à prova de mentiras.
Não quero dizer que não possa existir alguém que tente mentir, mas o Espírito Santo vai convencer essa pessoa de que ela não deve viver na mentira, ela deve vir para a verdade. Quem recebe aí na sua casa em nome de Jesus? Venha para a verdade, vamos deixar a mentira de lado. O texto vai nos dizer que um homem chamado Ananias com Safira. Existem algumas versões que vai começar dizendo também, entretanto, a primeira palavra no versículo vai ser essa. Por quê? Porque está fazendo uma clara referência ao que estava acontecendo na igreja primitiva. Vamos voltar a alguns versículos e nós vamos perceber o que estava acontecendo na igreja. Atos capítulo 4, versículo de número 32. Acompanhe comigo o texto sagrado. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Cara, que igreja tremenda! Olha o versículo de número 36. Atos 4, 36. Diz assim a palavra do Senhor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, em outras versões, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. O que está acontecendo exatamente nesse momento na igreja primitiva? A igreja está desfrutando de uma palavra chamada koinonia. Eles estavam desfrutando de uma comunhão plena. Comunhão, ela não pode ser promovida. Comunhão é milagre experimentado. Então a igreja estava vivendo um milagre tremendo, o milagre da comunhão. E quando o milagre da comunhão alcança uma comunidade, alcança uma família, alcança uma igreja, não há necessitado entre eles. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei o contexto que você está vivendo hoje, mas eu quero profetizar que você é uma pessoa completa, que não tem necessidade de absolutamente nada, porque o que você precisava, Cristo recuperou na cruz do Calvário e está depositando sobre a tua vida através dessa palavra nessa noite. Se for maturidade, eu profetizo maturidade sobre a tua vida, para deixar de ser menino e começar a entrar no nível de revelação e maturidade em Deus, para crescer e promover um ambiente onde a glória de Deus se manifeste e o nome dele seja glorificado. Se você enfrenta alguma dificuldade financeira, eu quero profetizar sobre a tua vida, que através do princípio da obediência, quando nós vamos falar sobre finanças, nós também precisamos entender que nós precisamos viver o princípio da obediência. Deus, Ele quer, Ele pode abençoar a todos, mas existem princípios que são inegociáveis. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma palavra de ordem financeira, de uma entrega total, aonde você precisa entender que é tudo para Ele, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Existe um versículo que diz assim: porque dele, fonte, por Ele, processo, para Ele, destino, são todas as coisas. Então nós precisamos entender que o Senhor é quem nos dá a condição para que nós venhamos também honrar a Deus com as nossas finanças. E nós estamos diante de um texto onde Ananias e Safira, eles decidiram vender uma propriedade. Eu quero deixar aqui 4 coisas que você precisa entender. Eles tinham 4 opções. Primeiro, manter a sua propriedade. Segundo, vender e doar tudo. Terceiro, vender e não doar. E quarta opção, vender e doar parte do valor.
Eu quero que você entenda que não havia nenhuma campanha sendo feita na igreja primitiva. Eles estavam desfrutando de uma graça maravilhosa, de um poder restaurador, e voluntariamente eles procuravam vender suas propriedades, pegar o dinheiro e depositar aos pés dos apóstolos, para distribuir entre a comunidade igualmente, para que todos desfrutassem, né, de uma comunhão plena em Deus, para que ninguém tivesse falta de absolutamente nada. Então, entendendo que Ananias e Safira não foram forçados a vender sua propriedade, entendendo que o ambiente que eles estavam envolvidos era um ambiente de verdade, a pergunta que fica no ar é: por que a história termina de uma forma tão trágica? Por que a história termina de uma forma tão pesada? Eu quero lembrar a vocês que nós estamos no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Parece que essa parte da Bíblia, parece que por um momento Deus pensou assim: rapaz, eu vou agir como eu sempre agi no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Então, falou mentira, mentiu na minha presença, eu vou exterminar, morte fulminante. Eu vou, trazer sobre essa pessoa o juízo, uma morte instantânea. Então, esse texto é um texto recheado de verdades que nós precisamos observar e não cometer o mesmo erro de Ananias e Safira. Quando eu olho para Ananias e Safira, eu só posso enxergar um casal que vivia uma vida de aparência. Estava no reino, estava na família, estava na comunidade da fé, mas que ao ver Barnabé sendo ovacionado pelo povo, sendo um motivo de comentário no meio da igreja, eles procuraram também fazer algo que pudessem se destacar, mas a entrega não era verdadeira. Então nós vamos observar que assim é o momento da tentativa desse casal de resgatar a memória do pecado original. Existe uma verdade central nesse texto, e a verdade central é: o casal tinha direito de guardar para si quanto quisesse de dinheiro, mas o pecado era fingir que haviam dado tudo o que não era verdade. Eu faço uma pergunta para você agora: será que você tem dado tudo de você para Deus? Será que se Deus visitar o seu coração é 100% de Deus? Será que se o Senhor visitar você agora, visitar as suas emoções elas estão sendo baseadas no princípio da palavra de Deus, ou você tem buscado os seus próprios interesses? Eu quero que você veja comigo na Bíblia algumas pessoas. Se você tiver papel e caneta aí, anote. Não vai dar tempo de nós lermos todas as referências, mas a primeira referência que eu gostaria de dar para você é Levíticos, capítulo de número 10, versículo 1 e 2. Essa passagem é uma passagem tremenda. Levíticos, capítulo de número 10, versículo de 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você está sentindo a presença aí, meu irmão, pega a palavra de Deus, a Bíblia, porque Bíblia aberta é Deus falando. E o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta através da revelação da palavra. Levíticos 10, versículo 1 e 2 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Cara, olha que palavra tremenda. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, filhos do sacerdote. Quando Deus endireita o povo de Israel, ele coloca ordem através do sacerdócio de Arão. A Bíblia vai falar nos Salmos como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Deus começa a organizar a casa. Por quê? Você vai ver lá em Gênesis, capítulo
14, versículo 17, que aparece um sacerdote chamado Melquisedeque, segundo a sua própria ordem. A gente não consegue rastrear quem havia ungido ele. Por quê? Porque ele era a própria unção. O sacerdote Melquisedeque, ele era a própria unção. Então, apareciam sacerdotes na história e Deus falou bem assim, eu preciso organizar, eu preciso fazer com que a unção desça. Então, no Antigo Testamento, existiam 3 tipos de pessoas que recebiam a unção. Os reis, os profetas e os sacerdotes. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão. E eles pegaram o incensário e foram apresentar diante do altar do Senhor. E eles acenderam o incensário, o incenso, e trouxeram um fogo estranho. Eles morreram. O fogo do Senhor saiu do altar e o consumiram. Amados, o mínimo que nós precisamos de ter nessa palavra de hoje é temor. Como nós precisamos restaurar o nosso temor nos dias de hoje. Esses dias, lendo a palavra de Deus e comentando com a minha família, compartilhando, eu parei para pensar, eu falei assim, Senhor, que eu conheça 1 ou 2 versículos da Tua palavra, mas que o meu temor seja muito maior do que o meu conhecimento. Porque quanto mais a cabeça esquenta, mais o coração esfria. Se nós começarmos a querer estudar a palavra para darmos respostas às pessoas e não sermos a resposta que essas pessoas precisam, nós vamos cair num grande erro, nós vamos cair numa grande cilada. E eu peço sempre ao Senhor que o meu temor sempre seja maior que o meu conhecimento e que a minha obediência venha superar toda a expectativa na face dessa terra. O Senhor, Ele quer restaurar nos nossos dias a autoridade de filhos. O Senhor te chamou para ser filho. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Se você recebeu o Senhor, você é filho. E sendo filho, você é herdeiro. E sendo herdeiro com Deus, também é co-herdeiro com Cristo. Há promessas sobre a tua vida. A palavra, ela aquece o nosso coração quando nós entendemos que nós somos participantes da família de Deus. Você não é qualquer pessoa, meu amado. Você é filho de Deus. Nadab e Abiú, por serem filhos de sacerdote, se acharam no direito de se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Sabe o que aconteceu? Veio o fogo do céu e consumiu os dois. Vamos em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de número 9. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 9. Diz assim, quando chegaram à eira de Quindom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá. Ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante da presença de Deus. Nós somos conhecedores da história. Davi, ele vai resgatar a arca para trazer para Jerusalém. E ele traz a arca em bois, no lombo de bois, de forma errada, de uma forma que o Senhor não havia planejado, de uma forma sem seguir os preceitos da palavra do Senhor. E o que aconteceu? O boi tropeçou. Quando a arca ia cair ao chão, Uzá, pelo zelo que possuía, quis tocar na arca. Mas a presença de Deus, ninguém sustenta a presença de Deus. É a presença de Deus que sustenta todas as coisas. E existem muitas pregações acerca de Uzá ter tocado na arca. As pessoas falam que ele tocou na arca indevidamente, mas eu, no meu coração, quero crer que Uzá arriscou a vida dele para que o rei Davi e todo o povo continuasse a caminhada. Alguém precisou morrer para que a presença de Deus chegasse até o destino. Meu amado,
Eu acho que você já está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Alguém teve que morrer para a presença de Deus invadir a sua casa. Alguém teve que morrer para que a presença de Deus sustentasse todas as verdades que você acredita acerca da pessoa de Cristo. Então, no meu coração, eu quero crer que Uzá foi alguém que arriscou a tua vida. Foi alguém que se doou, tocou na arca, mesmo lhe custando a vida, para que o rei não morresse. Porque, irmãos, para pensar, se a arca caísse no chão, meus amados, a presença de Deus caindo na terra, no chão, eu quero conjecturar, isso é uma palavra do pastor Fabi, eu quero crer que todos morreriam, sem exceção. Eu quero fazer dessa passagem como se fosse uma tipologia daquilo que Cristo fez. Se ele não viesse morrer pela humanidade, toda a humanidade iria pagar, porque a ira de Deus precisava ser aplacada. E quando ele olhou para a terra, não havia ninguém justo. Então ele enviou o seu filho. E por último, ele enviou o seu filho. E a Bíblia vai dizer que através da sua obediência, Jesus honra o Pai e nos devolve a vida. Receba a vida, meu irmão, aí na sua casa. Receba a vida aí onde você está. Outra pessoa no Antigo Testamento, vamos comigo, na Bíblia, Palavra de Deus, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 vai falar sobre o pecado de Acã e suas consequências. E nós vamos ver o que a Palavra de Deus vai dizer sobre o que Acã cometeu. Versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Josué 7, versículo 1. Acã, filho de Carmi, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou: subam e espionem a terra. Os homens subiram a Ai. Quando voltaram, disseram: não é preciso que vocês avancem a Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois são poucos. Até aqui. Nós somos conhecedores que em Josué 6, toda a história ela vai sendo desmembrada. E Acã, aqui no capítulo 7, ele rouba 250 ciclos de prata. Ele rouba uma capa babilônica. E Josué havia dito ao povo: nós vamos tomar a terra, mas nós não vamos pegar nenhum dos despojos. Nós não vamos ter acesso a nenhuma das suas propriedades, porque seja anátema, seja destruído quem fizer tal coisa. Acã era alguém que vivia dentro da congregação com o olho no lucro, com o olho no dinheiro. O que acontece? Acã, então, ele decide roubar, ele decide dar voz ao homem interior. E a Bíblia diz que Acã, ele morreu queimado. Nadab e Abiú ofertaram fogo santo diante da presença do Senhor. Apresentaram algo que Deus não pediu para apresentar. A presença de Deus consumiu eles, morreram. Lá no texto de 1 Crônicas, nós vemos nitidamente como que Uzá morreu de forma instantânea, morreu fulminado. A presença de Deus consumiu Uzá. E agora nós estamos diante do texto de Acã. E voltando aqui para o texto de Atos 5, quais são as verdades que eu gostaria de falar ao seu coração? A primeira verdade que eu gostaria que você anotasse aí, papel e caneta na mão. O tema da mensagem, eu creio que você já anotou aí, é uma igreja à prova de mentiras. E a primeira verdade, são 5. A primeira verdade que eu gostaria de comunicar ao seu coração é: reconheça que a casa caiu. Reconheça que a casa caiu. Se renda, se arrependa e tenha consciência de que você recebeu uma nova natureza. A casa velha caiu. Deus quer estabelecer seu governo na casa nova. O Espírito Santo quer preencher todo o seu ser. Para isso, você deve se desapegar da casa velha. Quem recebeu aí no Espírito? A casa caiu, meu irmão. Não tem quando você está no erro, quando você comete algo que o Espírito Santo se entristece, assim como Ananias e Safira. A casa caiu, o Espírito Santo chegou.
uma igreja à prova de mentiras, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos estava vivendo um nível de revelação em Deus tão grande, tão alto, um nível tão puro, um nível tão tremendo, que o Espírito Santo, ele decidiu revelar a Pedro aquilo que estava no coração de Ananias e Safira. Qual era o desejo deles? O desejo deles era implementar, era introduzir na congregação um comportamento adâmico, um comportamento do pecado original. Por que pecado original? O pecado que aconteceu lá na origem de todas as coisas. Um comportamento maligno. E o Senhor, que é o dono da igreja, o Senhor que é aquele que direciona a igreja, irmãos, Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, porque essa igreja, ela era totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E ainda assim, irmãos, eu falo para vocês que não era uma igreja perfeita. Era uma igreja saudável, mas não era uma igreja perfeita. Por que não era perfeita? Porque em Atos 5 a gente vê um casal mentindo. E aí o fogo de Deus vem sobre eles. Se você vê em Atos 13, João, chamado Marcos, decide voltar para Jerusalém. Não quer mais andar com Barnabé e nem com Paulo. Paulo se enfurece. Em Atos 15, Paulo e Barnabé, eles têm uma contenda entre eles. Então, os pastores também não estavam se entendendo, os apóstolos. Eles discutiram e tal foi a desavença. Porque Paulo não queria mais caminhar com João, chamado Marcos, porque entendeu que ele havia dado as costas no momento que eles mais precisavam. Mas tremendamente, lá em 2 Timóteo, no final da tua vida, Paulo vai destacar o escritor desse livro, dizendo bem assim: só Lucas está comigo. Demas me abandonou amando o presente século. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me os pergaminhos, traga-me também João, chamado Marcos, porque me será muito útil para o ministério. Irmãos, Paulo termina a sua vida. Olha, escute o que eu vou te dizer. Paulo termina a tua vida tendo zelo pela palavra de Deus. Ele queria os pergaminhos. E ele estava citando o nome de pessoas que continuaram com ele. Ele falou, só Lucas está comigo. Ele tinha deixado Trófimo enfermo em Mileto, para que por intermédio de Timóteo, Trófimo fosse restaurado da saúde. Irmãos, uma pessoa que tem êxito no ministério, ela sabe quem ela é, sabe aonde ela vai chegar. Ela sabe o que fazer e como fazer. Eu profetizo sobre a tua vida no ano de 2020. Muita coisa ainda pode acontecer. Eu profetizo que você vai saber o que fazer e como fazer. Porque o Espírito Santo vai te dar habilidades para você provocar milagres dentro da tua casa. A unção já está sobre você. A unção já está sobre a tua vida. Receba no Espírito essa palavra que está sendo ministrada ao teu coração. Então a primeira verdade sobre Ananias e Safira e sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje: reconheça que a casa caiu. A segunda verdade é: cancele o plano B. Cancele o plano D. Essa é uma parte mais difícil. Ananias e Safira retiveram parte da venda, do dinheiro. Por quê? Porque eles queriam um colchão financeiro, uma estabilidade. E nesse momento é necessário nós entendermos que nesses dias muitas pessoas têm caído em muitos erros, muitas ciladas, através das finanças. Vou me dirigir a essa finalidade. Por quê? Porque as pessoas têm caído numa espécie de falta de lucidez financeira. Sabe o que é isso? Comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para demonstrar ser uma pessoa que não é. Vou repetir. Comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para demonstrar ser uma pessoa que não é. Então assim, Ananias e Safira estavam demonstrando uma aparência e eles estavam com um plano B. Quando nós chegamos a Cristo, nós precisamos cancelar o plano B. Pedro era pescador. Jesus falou, cancela, você vai ser pescador de homens. Quem recebe aí no Espírito? É muito tremendo o que Deus faz. Ele pede para que a gente abra mão, para que a gente se desvencilhe de tudo que nos prenda, de tudo aquilo que a gente pode dizer assim, não, aqui está o meu porto seguro. O nosso porto seguro é o Senhor.
Ele nos devolveu a vida e é Ele que tem sustentado a vida para que naquele grande dia, quando o amigo do noivo, sabe quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer bem assim: o noivo vem. Quando ele disser o noivo vem, meu amado, aleluia, eu quero estar com meu coração incendiado em chamas para dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não devemos ansiar pela volta de Jesus como meta, como método para fugir do sofrimento, até porque as coisas que vão anteceder a vinda de Cristo serão coisas tremendas. É um estudo sobre a doutrina dos fins do tempo, a escatologia. Se você estudar e você entender a ordem com que como as coisas vão se desmembrar, você vai perceber que serão coisas tremendas, coisas terríveis até. E nós precisamos estar no meio, nós precisamos ser os escolhidos, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A segunda verdade é: cancele o plano B. Ananias e Safira tinham um plano B e acreditavam que ter uma reserva traria estabilidade. Na matemática do reino, quando se perde é que se ganha. Esteja preparado para entregar tudo. O final dessa estrada de entrega nos leva a Ele. Ele é a nossa porção e nossa herança, porque dele fonte, por ele processo e para ele destino são todas as coisas. A terceira verdade é: pare de mentir ao Espírito Santo. Terceira verdade: pare de mentir ao Espírito Santo. O Espírito Santo dedurou o plano do casal para Pedro. Se o Espírito Santo... Agora eu quero que você anote essa frase aí, ó. Se o Espírito Santo decidir tratar a igreja hoje como tratou Ananias e Safira, terá que construir um cemitério atrás de cada igreja. Vou repetir. Se o Espírito Santo decidir tratar a igreja de hoje como tratou Ananias e Safira, terá que construir um cemitério atrás de cada igreja. Temos o melhor discurso, mas a nossa entrega é pela metade. Meu irmão, quer um conselho? Se entregue totalmente para Cristo, para a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele vai surpreender a tua vida, Ele vai surpreender o teu coração. Quarta verdade: tire os olhos do lucro. Quarta verdade: tire os olhos do lucro. Todos os discípulos que Jesus chamou tiveram que abrir mão de tudo. Ananias e Safira demonstravam querer contribuir, construir uma prosperidade fora de Deus. Os olhos estavam no lucro. Esse pecado custou a própria vida. Meu irmão, enquanto você estiver de olho no lucro, você só vai caminhar para a morte. Mas quando você decidir colocar os seus olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé, nada poderá abalar os seus negócios. Você que é um empreendedor, você que tem, algo que você controla, de repente você é um funcionário aí de uma empresa multinacional, você tem uma loja, você tem uma oficina mecânica, você tem uma loja de cabeleireiro, Meu irmão, quero dizer uma coisa para você: os seus negócios serão abençoados a partir de hoje, meu irmão. Sempre foi abençoado, mas eu quero liberar como voz profética sobre a tua vida, porque o meu coração está queimando aqui, meu irmão, e eu quero liberar essa verdade sobre a tua vida. O seu negócio será a prova de mentira, seu casamento será a prova de mentira, a sua família será a prova de mentira, seu relacionamento será a prova de mentira. Tudo que você colocar a mão, eu quero profetizar, o Senhor vai fazer prosperar de uma forma sobrenatural aquilo que você nunca tinha experimentado. Essa série de mensagens, irmãos, não é para ficar nas minhas palavras, mas o Senhor quer provocar milagre nesses dias. E nós precisamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós precisamos honrar o Senhor com as nossas primícias. E eu quero desafiar você a ser um ofertante praticante na casa do Senhor. Entregar uma oferta voluntariamente. Através dessa palavra, que seu coração seja movido a entregar uma oferta diante do Senhor, entendendo que todo o resto o Senhor cuidará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ananias e Safira eram um casal que vivia de aparência, irmão. Sabe o que diz lá em Provérbios? Capítulo 30, versículo 12, diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi purificada da sua imundícia. Imagina você ser uma geração que parece que é pura, mas não é. Ananias e Safira parece crente, mas não nasceu de novo.
Grave essa frase: redenção não é uma melhora moral. Redenção é uma obra de recriação. Deus quer recriar você. Deus quer regenerar você. Deus quer tornar você a imagem perfeita. Qual é a imagem perfeita? Ele quer que você seja parecido com Jesus. Aleluia! Tire os olhos do lucro, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Quinta e última verdade, para que a gente venha finalizar essa palavra maravilhosa. Quinta e última verdade: Ele quer a chave do nosso cofre. Você que está me ouvindo aí, Lúcia, o Senhor quer a chave do seu cofre. Né? Pastora Carol, que está me ouvindo, o Senhor quer a chave do seu cofre. O cofre é o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, estar na presença de Deus com o nosso coração escancarado. Abrir o coração para que Jesus entre e faça morada. Em Atos dos Apóstolos, Deus mudou a vida de uma mulher chamada Lídia. Sabe por quê? Porque ela abriu o coração para a palavra de Deus produzir os frutos. E aí Deus transformou a vida dessa mulher que era vendedora de púrpura. Deus transformou a vida dela. Sabe o que Deus fez também em Atos dos Apóstolos? Deus transformou a vida de Barnabé, toda a sua família. Por quê? Porque ele abriu a porta da sua casa e transformou todas as coisas. Deus fez dele um grande apóstolo. Deus transformou a vida de Cornélio. Cornélio foi transformado pela presença de Deus. Então a quinta e última verdade que você precisa anotar na tábua do teu coração: Ele quer a chave do nosso cofre. Deus quer a chave do nosso coração, pois dele procede todas as saídas da vida. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele quer acessar as áreas mais tenebrosas e regenerar a cada um de nós, transformar e também purificar. Se essa palavra abençoou sua vida, meu amado, eu quero que você entenda que o Senhor te chamou para uma grande obra. Eu vou repetir as 5 verdades para quem não anotou. A primeira é: reconheça que a casa caiu. Segunda, cancele o plano B. Terceiro, pare de mentir ao Espírito Santo. Quarto, tire os olhos do lucro. E a quinta e última verdade é: Ele quer a chave do nosso cofre. Ele quer a chave do nosso coração. Meu coração está incendiado aqui, queridos, porque eu sei o que o Senhor quer fazer. Ele quer trazer temor aos nossos corações. Ananias e Safira, eles poderiam fazer muita coisa. Eles poderiam vender e ficar com toda a propriedade. Eles poderiam não vender. Eles poderiam vender e dar tudo. E também poderiam vender e dar uma parte. O que eles não podiam era viver uma vida de mentira. Lá em Efésios 4, 25, a Bíblia vai dizer assim: portanto, deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nesse momento eu gostaria que você preparasse também uma oferta, meu amado, para a Igreja Batista de Getsemane. Essa palavra que mexeu com você. Eu gostaria de desafiar não só uma oferta, mas que você coloque no seu coração um valor. Você vai propor no seu coração um valor. Que seja R$50, R$100. Você vai propor um valor. E você vai entregar essa oferta através da transferência. Se você não tem como transferir, você vai entrar em contato com a liderança da igreja. O pastor Gessé, a pastora Isadora, pode entrar em contato comigo. Mas eu aconselho a entrar em contato com o pastor Gessé e a pastora Isadora. E você vai falar bem assim: eu quero ofertar. Quem é que pode passar aqui na minha residência? Para que você possa honrar a Deus com a sua finança. Meu irmão, mediante uma palavra dessa, a gente só tem como agradecer e pedir ao Senhor: Senhor, se revele ao meu coração, a casa caiu aqui em casa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você foi desafiado a ofertar. Você tinha, mas você não ofertou. Você foi desafiado a dizimar, que é devolver 10% para Deus e viver com os 90% que Ele nos devolve. Mas você não dizimou. Você tem sonegado os dízimos. E talvez você está se perguntando assim: poxa, pastor Fabrício não está falando de dinheiro? Eu estou falando de princípios, estou falando de obediência. E se nenhum dos pastores da Igreja Batista de Getsemane falar dessa realidade, nós seremos cobrados por Deus naquele grande dia. Porque quando você oferta, você está semeando em terra fértil, meu amado. Você está tendo o privilégio de participar de uma das maiores maravilhas que o Senhor realiza na face da terra. E é quando você oferta que o Senhor multiplica as suas finanças. Quando você dizima, o Senhor protege a sua finança. Ele protege aquilo que você tem.
E quando você primicia, o Senhor faz com que a bênção repouse sobre a tua casa, como diz lá em Ezequiel 44, a partir do versículo 28 a seguir. Quando você primicia, a bênção se estabelece sobre a sua casa. Então, verdades que nós sabemos fazer e não fazemos, nós estamos negligenciando. E o Senhor quer que você tenha uma entrega total. O Senhor quer que você se doe por completo na presença de Deus. Ele não quer que você seja um intercessor de aparência. Parece que ora, mas não ora. Ele não quer que você seja um levita de aparência. Parece que louva, mas não louva. Ele não quer que você seja um pregador de aparência. Parece que prega, mas não vive. Ele quer que você seja inteiro na presença de Deus. Ele quer que você se entregue por completo. Porque Deus aceita uma pessoa pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita uma pessoa por inteiro que se entrega pela metade. Eu quero orar com você. A conta da igreja, o banco é Itaú, a agência é 0941, a conta corrente é 37292, dígito 2. Amém? Com certeza o pastor Jessé, que está aí me assistindo, ele vai colocar aí. Provavelmente já até colocou. Amém? Eu quero orar com você para a gente finalizar o culto. E aí? O que você achou da palavra? O que Deus falou contigo? Eu acredito que o Senhor deve ter movimentado algo dentro do teu coração. Você vai compartilhar essa live para muitas pessoas e eu quero orar com você. Eu gostaria de terminar com um ato profético. Você vai na sua casa aí, você que precisa de um milagre. Não tem uma forma de eu tocar em você através da mão, né? De algum jeito. Então eu queria que você separasse aí um copo d'água comigo. Sem misticismo, irmão. Só queria que você separasse um copo d'água. Nós vamos orar e no final do culto você vai beber esse copo d'água. Você vai consagrar essa água. Porque a igreja de Atos também tinha isso, irmãos. Os lenços que se tiravam de Paulo eram colocados sobre os enfermos eram curados. Irmão, eu quero viver essa realidade também nesses dias. E eu quero começar com um copo d'água. Quero que você pegue um copo d'água aí na sua casa, comigo, e nós vamos orar. E no final da oração nós vamos beber essa água. Você que precisa de uma cura, você que precisa de uma restauração, você que precisa de um milagre, eu quero profetizar que Deus vai transformar a sua vida. Vamos orar. Pai, foi pregada a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, como o meu coração se alegra em poder está sendo, ó Deus, um instrumento para que o Teu nome seja glorificado. Como é bom investir, ó Deus, tempo na Tua presença e perceber que o Senhor espera de nós, que nós venhamos desenvolver uma comunidade sadia, que nós venhamos ser igreja e ser uma igreja à prova de mentiras. Senhor, remova toda mentira, todo engano do nosso coração. Ó Deus, que na presença do Senhor, que na Tua casa não haja pessoas que cometam esse pecado terrível, para que não tenham um fim como o fim de Ananias e Safira, que terminaram mortos por mentirem ao Espírito Santo. Ó Deus, nós não queremos mentir ao Espírito Santo, nós não queremos dizer não ao Espírito Santo, nós queremos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, eu quero orar por pessoas que estão com uma tristeza no coração, sofrendo por depressão, sofrendo por ansiedade, sofrendo, Senhor, por algum mal que está sendo acometido, crise de estresse, seja qual for a origem, ó Pai, desse mal. Ó Deus, eu quero clamar pelo sangue de Jesus, que essa pessoa seja curada, liberta agora, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus. O Senhor chamou a igreja como voz profética nessa terra para produzir milagres, pois o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu profetizo cura sobre cada família representada. Eu também consagro esse copo com água, Senhor, que nós estamos aqui nesse momento orando, e eu peço que o Senhor, ó Pai, venha visitar cada coração, uma forma, um ato profético, um ato simbólico. Eu não tenho como estar na casa de todos, eu não tenho como ir até todos nesse momento, mas eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor venha consagrar essa água que essa pessoa está segurando agora, e que o Senhor venha produzir um grande milagre, por onde essa água passar, que ela venha transformar o interior dessas pessoas, ó Pai. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da fé. A água é apenas, ó Deus, um ato, é apenas um líquido, é apenas um conteúdo. Mas eu creio, juntamente com o meu irmão que está orando e que vai tomar esse copo d'água, que transformação, cura e libertação chegará em nome de Jesus. Amém. Vamos beber? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus, uma vez mais, venha trazer refrigério. Quero dar uma palavra final ao casal Cristiane e Nilcinho. Que o Senhor conforte o coração de vocês, meus amados. Lamentável a perda do Cauê, mas o Senhor, no lugar da tristeza, no lugar da desonra, o Senhor vai cobrir a família com dupla honra. O Senhor vai provocar um milagre na família de vocês. Em nome do Senhor Jesus é que eu profetizo isso. Amém? Que Deus abençoe a toda a igreja, no nome poderoso do Senhor Jesus. Fiquem na paz.